Fala, nação Blog Sou Santista, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, bora para mais um pré-jogo. Santos e Corinthians se enfrentam hoje, dia 7 de fevereiro, às 7h30 da noite, com transmissão da TNT e do HBO Max, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, jogo que será apitado por Flávio Rodrigues de Souza. Bom, pessoal, Santos e Corinthians que vivem momentos muito distintos, né, no campeonato, e aqui a gente vai analisar agora como que chegam esses times, como que eles se encontram. O Santos, ele chega ao jogo líder do seu grupo com 12 pontos, 8 pontos a mais que o segundo colocado, que é o Ituano, e um retrospecto de 4 vitórias e 1 derrota, 8 gols marcados e 3 sofridos. Vem de sequência de 2 vitórias, sendo a última um 2-0 contra o Guarani na Vila Belmiro, com o Guilherme anotando os 2 gols. Durante o período entre jogos, tivemos a notícia ruim de que Kevson, que já havia sido mostrado na TV quando o Kevson ele entrou no segundo tempo, no intervalo, ficou, se não me engano, 10 minutos e já saiu de maca chorando bastante, então já dava para ver que ele tinha sofrido algo grave, mas o Santos confirmou que ele rompeu o ligamento cruzado anterior e ainda teve uma lesão no menisco. Então ele deve ficar cerca de 8 meses a 1 ano fora. Não vai mais jogar nessa temporada o Kevson. O Felipe Jonathan também chegou a ser dúvida para o Clássico, mas foi relacionado. E o atacante Júlio Furt foi poupado por desgaste. Por essas incertezas na lateral esquerda, né, nós temos o Kevson, que agora está fora, o Jorge, que ainda não está num condicionamento para jogo, o lateral Souza, de 17 anos, que é destaque também da Seleção Brasileira Sub-17 e da base do Santos, foi inscrito e relacionado para esse jogo. Agora, o Peixe quer coroar a boa fase com a primeira vitória em clássico da gestão Marcelo Teixeira para assegurar ainda mais a vaga no mata-mata, já que o Santos não disputa o mata-mata há 3 anos. E, bom, nosso adversário, o Corinthians, vive um momento completamente oposto. O time de Itaquera chega ao jogo em último de seu grupo e na zona de rebaixamento do Paulista. Na classificação geral, o Corinthians está em 15º, com apenas 3 pontos no campeonato. Ao todo foram 1 vitória e 4 derrotas, com 3 gols marcados e 7 sofridos. Vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas, sendo a última por 3-1 em casa contra o Novo Horizontino, jogo que culminou na demissão do técnico Mano Menezes. De lá para cá, o Corinthians procurou novos treinadores, mas como ainda não escreveu nenhum no bid, pelo que eu vi, se noticiou que eles já acertaram com o Antônio Oliveira, do Cuiabá, mas não está regularizado para treinar, então no banco vai estar o auxiliar Thiago Kozlowski, que é ex-treinador do Coritiba, treinou o Coritiba em boa parte do Brasileirão de 2023. E, bom, outra novidade entre os relacionados é o meia Rodrigo Garro, que vai estrear no jogo. É um meia argentino que veio do Talleres. Já estava no Corinthians há um tempo, há um mês mais ou menos, só que por conta de documentação, o Talleres demorou para mandar a documentação exigindo mais uma taxa, alguma coisa assim. E aí ele só pôde ser inscrito no bid agora, essa semana. Então vai ser a estreia do Rodrigo Garro. Bom, agora vamos ver como é que vem os times. O provável Santos deve ser esse daqui. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan ou Rainer. Como eu falei, o Felipe Jonathan não está 100%, então talvez entre o Rainer, que entrou, na minha opinião, bem improvisado na lateral esquerda, durante o jogo passado contra o Guarani, aí o João Schmidt, o Diego Pituca, o Casares e o Otero, o Guilherme e o William Bigode. Porque o Furt também não foi relacionado. O William Bigode é o provável. Muitos torcedores gostariam de ver o Morelos, né, começando como titular, mas acredita-se que o Carille deve poupar o Morelos para entrar no decorrer do jogo. Então tá aí no campinho como vai estar postado o Santos. É um 4-3-3, 4-4-2, né? Depende muito da movimentação do Otero.
O Otero, como ele é mais meia de origem, ele deve se juntar mais por dentro, né? Até abrindo espaço para o Aderlan subir. O Guilherme ponta mesmo, fica aberto. E aí a diferença que você tem do Bigode no lugar do Furt, você dá mais mobilidade, né? Não fica um jogador tão pivô, fica mais móvel. Até pode ser útil, porque o Bigode ele já jogou também pelo lado, então pode haver um pouco da troca entre Otero e Bigode, né? Você variando essas posições para confundir a zaga do Corinthians. E o Felipe Jonathan com o Rainer, você tira um jogador canhoto na esquerda, né? E põe o Rainer, que é destro. Mal jogou como lateral esquerdo na carreira, então não está tão acostumado, mas entrou bem no jogo contra o Guarani, como eu falei. Então, vamos ver. Agora, o Corinthians vem com... só um adendo, os desfalques do Santos, antes de tudo, né? Como eu falei, o Kevson, o Jorge, o Juliano ainda não se recuperou. Aí também tem o Zabala, que está fazendo recrutamento físico, o Alisson, que ainda está em recuperação da cirurgia no joelho, o Sandri está na fisioterapia, o Júlio Furt, eu falei desgaste, né? Ele está com dores no adutor direito. E o Alex Nascimento também está em fisioterapia. Agora vamos falar do provável Corinthians. O provável Corinthians vem dessa forma: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranielli, Maicon e Rodrigo Garro, ou Matheus Araújo, Romero, Wesley ou Matias Rojas e o Pedro Raul. Bom, muitos nomes novos no Corinthians, né? Para quem não acompanhou muito bem, eu posso falar de algum deles, né? O Félix Torres, que é um zagueiro vindo do Santos Laguna, do futebol mexicano, muito bom na bola aérea. O Caetano, que é um zagueiro mais jovem, canhoto, um zagueiro de mais construção. O Hugo, um lateral que se destacou no Goiás ano passado, um jogador mais defensivo. O Ranielli, que acho que deve ser mais conhecido por muitos por boas passagens no Avaí e a última dele no Cuiabá, e está sendo o destaque do Corinthians nesse Paulista. O Wesley, que é uma revelação da base do Corinthians, muito bom no 1 contra 1. E o Pedro Raul, também outro que deve ser bem conhecido, porque ele se destacou no Goiás em 2022, aí foi contratado pelo Vasco, teve uma passagem muito apagada, aí foi para o Toluca, no México, e agora foi contratado pelo Corinthians para disputar a posição com o Yuri Alberto, que não vem fazendo bom campeonato. Bom, o time do Corinthians se posta em campo dessa forma: num 4-3-3, bem definido, né? O Wesley na ponta esquerda, o Romero na ponta direita. Agora, caso entre o Rojas, o Romero vai para a ponta esquerda e o Rojas vai para a ponta direita. Bom, o que eu posso falar desse time do Corinthians? Primeiro, antes vamos falar só dos desfalques do Corinthians, né? Nós temos o Juan Oliveira, que está com cirurgia no joelho, o Paulinho, transição para o campo, o Diego Palacios, que tem uma lesão no joelho esquerdo, e o Gustavo Henrique, ex-Santos, que está na fase de reforço muscular. Bom, vamos falar um pouco desse time do Corinthians. Vamos falar dos pontos fortes e fracos. O time não vem jogando bem, então fica meio difícil listar pontos fortes. Mas há algumas situações que eu acho que o Santos tem que tomar um pouco cuidado. Primeiramente, uma jogada característica do Corinthians é a subida do lateral direito Fagner, né? Muito conhecido, porque já está há muito tempo no Corinthians. Um jogador que cruza muito bem. E aí, sempre que a bola vai para o Fagner, né? O Romero ele entra na área, junto com costuma ser o Yuri Alberto, mas como está jogando agora o Pedro Raul tem características parecidas com o Yuri Alberto. E o Wesley entram na área e ainda há a participação de algum jogador surpresa, um quarto jogador na área, para fazer volume, e aí o Fagner encontrar um dos jogadores por cruzamento. Pode ser por alto, pode ser rasteiro. E aí, se nenhum dos jogadores pega a bola, o Wesley ele abre um pouco para esse cruzamento chegar nele, e ele é um jogador, como eu falei, muito bom no 1 contra 1. Né? Naquela linguagem do futebol, a gente fala que é aquele jogador que rabisca muito. Então pode ser muito perigoso, tem boa finalização, principalmente quando ele está perto da área. O Rodrigo Garro, como o nosso Henrique Vieira falou, ele é um dos meias, na opinião dele. O Henrique Vieira, para quem não sabe, é muito acompanhador do campeonato argentino, né? O Henrique Vieira aqui do nosso blog Sou Santista.
Ele falou que para ele o Rodrigo Galo foi um dos meias mais regulares de 2023. Então é um cara para se tomar muito cuidado, joga muito bem nas entrelinhas, né? Entre a zaga e os volantes, tem bom chute de fora da área e bate faltas também. Dos pontos fracos do Corinthians, um que eu posso destacar com certeza é a displicência na marcação corintiana. Os jogadores costumam deixar quem estão marcando livres por desatenção e o Corinthians tem sofrido muito gols dessa forma, principalmente com lançamentos por trás das costas da linha de defesa. Então, às vezes, a zaga do Corinthians se adianta e aí um jogador passa nas costas da zaga e eles só vão perceber quando o cara já chutou pro gol e a bola já entrou. Então, nesse sentido, jogadores como o Guilherme, que inclusive fez um gol assim no último jogo, e o Bigode, que tem mais mobilidade, podem aproveitar dessa falha para causar perigo à meta do Cássio. E o lado direito também, como eu falei, o Fagner costuma subir bastante, e aí ele acaba deixando espaço no lado onde ele deveria marcar para o jogador atacar. Então, o Corinthians sofre muito, principalmente quando a jogada começa no lado direito, né? Você pode ver uma dobradinha do Otero e do Aderlan, e aí o Fagner, estando adiantado, deixando espaço para um jogador como o Guilherme, por exemplo, entrar nas costas dele e receber sozinho para marcar. Bom, pessoal, essa é a minha análise do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal Blog Sou Santista, se torne membro do canal e participe de um grupo do WhatsApp com outros membros por apenas R$2. E eu vejo vocês no próximo pré-jogo. Tchau, tchau.